gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integrador! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, e esse é mais um episódio do podcast Boteco Solar. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de duas mulheres empreendedoras incríveis, a Vanessa e a Carol, da Conduz Energia Solar, empresa integradora que atua em Goiânia, Goiás. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui no podcast. É um prazer receber vocês. Já conheci vocês, né, presencialmente na Intersolar, então já é um motivo muito bom, porque a gente já se conheceu no boteco, literalmente. Sim. Sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada, Tati. Prazer é nosso. Estava ansiosa por esse encontro já. Foi um prazer é todo nosso, Tati. Vai ser um prazer enorme colaborar aqui com o Boteco Solar. E por falar em colaboração, né, me conta aí, como é que vocês começaram no setor? Como é que vocês se conheceram, né? Como é que vocês sempre foram amigas? Como é que foi essa história aí? Então, Tati, eu comecei a trabalhar com energia solar em 2019. E aí eu sempre fui muito da área comercial, eu sou advogada. Então, mas sempre fui muito da área comercial, de querer vender qualquer coisa. E aí, na verdade, em 2019 foi que estava começando, assim, na verdade, aqui em Goiânia principalmente, a crescer um pouco esse mercado, né? E aí eu recebi um convite, uma amiga me indicou para a empresa que eu trabalhava, falando que eu sabia vender, mas energia solar ela não tinha certeza. E aí o meu ex-chefe me ligou. Aí ele falou, Vanessa, a gente está precisando de alguém para poder vender, cuidar do comercial da empresa. Eles também estavam começando, inclusive. E aí me indicaram você. Eu falei, não, eu topo, mas assim, eu costumo falar sempre, eu sabia de energia solar, igual eu sei de futebol, eu sabia que tinha um sol. Eu sei que futebol tem uma bola, ponto. Achei massa! Então, assim, eu falei para ele, falei, eu não tenho ideia por onde começar, mas aprendo rápido, aprendo fácil, se você estiver disposto a ensinar também, ele, não, na hora. E assim foi, comecei a trabalhar, trabalhei 3 anos com eles, e de fato eu saí porque não estava dando certo a empresa mesmo, a sociedade deles acabou, enfim. E aí, nesse meio termo aí, conheci a dona Caroline. Deixa ela falar um pouquinho dela agora a gente conta como que a gente se conheceu. Não, peraí, deixa eu só Eu comecei. interromper rapidinho, Carol, e abrir um parênteses, né? Gente, antes de iniciar a gravação, né? Eu falei para as duas, falei, ó, gente, quando a gente grava em 3 pessoas, né? Geralmente dá uns choques aí, todo mundo quer falar, né? E as duas, nossa, a gente fala mesmo. Pronto, Carol. É assim o código, né? É o código. Levanta a mão que vai falar, gente. Eu comecei um pouquinho depois que a Vanessa, também na área comercial, foi no comecinho ali da pandemia, eu tive o meu negócio fechado, eu tinha um outro comércio aqui em Goiânia, e meu negócio fechou com a pandemia, e aí eu recebi um convite de uma amiga também para trabalhar com ela na empresa dela como representante comercial. E aí eu comecei vendendo. E assim como você, Tati, eu sou engenheira civil, maravilhosa. Ah! Eu ainda estava na faculdade, eu estava cursando ainda no iniciozinho ali de 2020, eu me formei no final do semestre passado, eu estava na faculdade. E aí eu comecei já, assim, a conhecer e entender essa parte técnica mesmo. Eu sempre fui muito curiosa. E eu, mesmo vendendo, eu queria saber tudo que era, assim, a respeito dessa parte técnica para eu levar para o meu cliente. Eu não admitia eu sentar para vender e ele me fazer uma pergunta e eu não sabia responder. Eu tenho que chamar o engenheiro da empresa para poder responder. E aí eu fui aprendendo, fui fazendo o curso, o YouTube ali, né? Nosso melhor professor. Fui vendo, assistindo, aprendendo, fiz o curso do Danilo, da Bravo,
Fiz o estrategista solar, maravilhoso. Outro parênteses, episódio 2, gente, Boteco, ouve lá o episódio do Danilo. Danilo é fera, é massa. Ele é maravilhoso. Até hoje ele ajuda a gente. Direto eu preciso de alguma coisa, eu ligo pro Danilo. Até quando a gente foi abrir a empresa, ele me deu uma mentoria, assim, surreal, ele foi maravilhoso. E aí aí foi indo, foi com o passar do tempo, eu trabalhava nessa empresa, e aí foi dando aquela vontade, né? A gente pensava, tanto que a gente rala e tal, a gente sempre tem essa vontade de empreender, de ter a empresa. E aí eu conheci a Vanessa, a gente marcou um encontro um dia para conversar sobre energia solar, ver se a gente conseguia fazer alguma parceria, e daí nasceu a Conduz, de um café aqui em Goiânia, sentamos para tomar um café, porque a gente não se conhecia bem assim. A Vanessa, na verdade, eu conheci ela na internet, né? Ela é conhecida da minha melhor amiga. Goiânia é assim, viu, Tati? Sempre tem um conhecido, sempre tem um amigo que é próximo. Eu amo Goiânia. Não é interior, mas parece. Eu amo Goiânia. Eu quero voltar aí, inclusive. Gente, como é que pode um lugar desse maravilhoso ter um café e um bar a cada esquina? É a minha vida. Tem. Está convidadíssima, inclusive. Realmente a gente é suspeita, mas essa cidade é boa demais. Maravilhosa. Mas muito legal que vocês se conheceram, então, meio que por acaso, né, gente? E aí, olha só. Não, a Carol, na verdade, ela marcou a reunião comigo querendo um emprego, né? Ela estava querendo trabalhar, na verdade. Aí eu ainda estava na outra empresa, e ela veio, aí ela, que eu tô querendo sair de onde eu tô. Aí queria ver se aonde você trabalha não estão precisando de outra comercial. Falei, não, inclusive aonde eu estou, eu também estou querendo sair de lá. Porque já não estava dando muito certo. E assim foi. Lá eu sempre tive muita vontade de abrir minha empresa. E na hora que ela falou isso, assim, deu aquela travada, né? Porque eu tinha um pouco de vontade, mas eu sempre fui muito medrosa de encarar as coisas assim. Aí foi, ela falou, não, então vamos tentar. Tati, foi no mesmo dia. A gente saiu de lá praticamente com a empresa montada do mesmo café, sem nem se conhecer direito, e as coisas foram surgindo muito rápido. A primeira venda, nem CNPJ a gente não sabia o que fazer para emitir nota. E assim foi tudo em semanas. Mas você vê, né, gente? Isso daí, até o pessoal que está ouvindo a gente, né, vai se identificar. A dificuldade que se tem de abrir uma empresa, né, do zero, né, essa parte formal, burocrática. E uma das coisas que eu mais lido, né, com os integradores é isso, Tati, a empresa sobrevive de vendas. Então, eu quero começar vendendo, não importa se está toda a casa montada, mas eu quero vender para eu poder estruturar a casa. Só que, ó, para você ver, né? A Carol falou uma coisa ali que eu achei muito interessante, né? Esse desejo de estar ali por dentro do que está vendendo, sabe? Essa questão, eu acho que não é nem desejo, né? É uma responsabilidade. Então, assim, apesar das adversidades, igual você está colocando aí, Ivan, já tô íntima, né, Van? Sim. Van, Vanessinha, pode ficar à vontade. Esse tipo de adversidade, né? Embora teve isso, não foi um empecilho, mas vocês também já estavam cientes que precisava construir algo sólido ali, né? E aproveitando, né? Eu queria saber primeiro, né? Por que o nome ficou Conduz? Depois eu faço a próxima pergunta. Vamos aos poucos. Por enquanto, é uma das poucas histórias que a gente tem como que fala, Carol? O perrengue chique que a Tati falou. O perrengue chique da empresa, exatamente. Me contem esse perrengue chique, gente. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim! Essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. Eu já tinha, antes de começar a gente começar a Conduz, eu tinha já uma empresa que eu prestava algum serviço de engenharia civil aqui em Goiânia. Eu fazia vistoria de obra, essas coisas. Coisas mais simples, porque eu não tinha formado ainda, para poder ir tendo vivência de obra e tudo mais. E aí eu tinha esse MEI, era um MEI mesmo, nem era assim um CNPJ de uma empresa, microempresa, não, era MEI mesmo.
E aí a gente consultou o contador e ele falou, não, tudo bem, vocês podem continuar com esse CNPJ, que vocês aproveitam, né, a data de abertura dele e tudo mais. A empresa chamava Amber Engenharia. Aí eu mostrei para a Vanessa, nesse mesmo dia do café, eu falei para ela, olha aqui, ó, o CNPJ a gente já tem. Aí eu fui, mostrei o nome para ela e ela adorou. Ela falou, não, super lindo, vamos lá. Super chique, né? Pronta. E o significado também, né, de âmbar. Então, assim, tudo ornou. É a pedra da prosperidade, da proteção, contei a história para ela e tudo mais. A gente seguiu dali, a gente só acrescentou o energia solar, chamava Amber, energia solar e engenharia. Beleza, estamos indo. Passamos por algumas etapas, né, de local, registramos, efetivamos o registro da empresa e tudo mais. Aí teve que mudar, né, de categoria, porque são 2 sócias agora, ela se tornou limitada. Fizemos tudo isso, aquele trâmite todo, né? Tudo certo, tudo lindo, alugamos uma salinha, tínhamos escritório físico, aquela história, né? Estávamos aqui trabalhando numa quinta-feira, 7h30 da noite. Eu me lembro direitinho, eu estava sentada bem ali, eu estou olhando para o lugar, eu estava passando um contrato, eu acho, com a Vanessa, alguma coisa, meu telefone apitou e eu vi a mensagem, estava escrito lá, notificação extrajudicial. Eu respirei assim, eu falei, Vanessa, parei só um minutinho. Aí eu comecei a ler, aí eu fui lendo, eu não falei nada, eu só entreguei o celular para ela, eu falei, lê. No primeiro momento, ficou muito assustada. Depois eu parei e pensei, não, pode ser golpe. Calma, vamos ligar para o advogado. Ligamos para a nossa advogada na hora, falando, Jordana, por favor, a que fez todos os trâmites aqui de registro da empresa para a gente. Jordana, misericórdia, dá uma lida nisso aqui. Passa um pouquinho, ela retorna. Gente, não tem jeito, nós vamos ter que mudar o nome da empresa. Meu Deus! Não, assim, a gente ficou sem chão. Vanessa, foi uns 10 dias de luto, né? Foi. E como foi na quinta, eu lembro direitinho que eu ia viajar na sexta. Tati, eu viajei assim, desolada, eu viajei com a família toda, sabe quando não tem graça, tudo que você... E você vai olhando na estrada para ver se acha algum nome, alguma coisa, a família inteira tentando ajudar, esse nome, aquele, e um pior do que o outro, fala, gente, vai sair nada, minha empresa vai se chamar empresa sem nome energia solar. Nossa, a gente ficou assim, arrasada. E assim, hoje, a gente vê que era só um nome, né? Mas na época foi muito ruim, porque a gente já estava começando Instagram, já tinha material impresso, como que é? Panfleto impresso, várias coisas personalizadas lá da empresa, até xícara de café, que eu sou virginiana, né? Então, assim, tem que ser tudo nos mínimos detalhes. E aí eu falei, Carol, não tem jeito, bola pra frente, vamos ver o que a gente arruma. E passou as 2 final de semana inteiro e mais a tropa de toda a família tentando pensar em nome e não saía nada. Enfim, não saiu nada, né? E a gente tinha acabado de contratar essa consultoria que a gente comentou com você, que foi a Carol. Isso que eu ia falar. Aí ela direcionou. Aí ela foi resolver o problema. Ela chegou assim, ó, foi amor à primeira vista. Quando ela apresentou as possibilidades, a gente não tinha nem... Não, a gente ficou na dúvida entre 2 nomes, na verdade. E aí depois a gente parou, analisou e ficamos com o Conduz. E toda a história que ela trouxe por trás do nome, né, o nosso slogan, tudo que ela quis contar, assim, agregar a marca, ficou fantástico, ficou sensacional. Gente, só para vocês terem uma ideia, né, pessoal que está ouvindo a gente, vocês forem lá no Instagram delas, @conduzenergiasolar, eu achei muito forte a frase, até comentei com vocês, né? Olha a frase, gente, conduzindo você para a evolução do mundo. Eu achei muito massa, muito massa. Ficou muito legal. E assim, quando a gente estava passando por tudo isso, e a Carol, eu já conheci ela já era minha amiga, e a Carol passou a conhecer também, ela foi uma base para a gente, assim, ela falou, calma, não tá tudo perdido, e trouxe 1 milhão de opções, tanto que quando contrata ela, começa por outro lado, ela começou do zero, né, como se a gente estivesse abrindo a empresa. Então, assim, foram nomes, foram slogans, foi várias coisas que ela foi tranquilizando a gente, foi dando certo, foi dando certo. E hoje eu particularmente prefiro o Conduz.
Às vezes acontecem coisas com a gente, né? Que naquele momento a gente não entende por que que a gente está passando, por que que está acontecendo. Mas depois de um tempo, né, a gente consegue ter uma compreensão, né? E consegue até aceitar de uma forma com que a gente pensa, não, foi melhor assim, né? É impressionante as coisas que acontecem. Mas eu achei e foi muito... com 6 meses de empresa, né? Pensa se tivesse sido com 1 ano, 2 anos. Pois é. Então, assim... E até deixa aqui, né, o aviso para o pessoal, gente, quando vocês forem abrir empresa, verifica certinho se o nome tá tudo certo. Não é só registrar domínio do site, mas também registrar a marca. É um processo demorado, leva cerca de 1 ano para você registrar uma marca certinho no NPI. Tem empresas que prestam esse tipo de serviço, né? Então ela faz esse trâmite para você se você não se sentir seguro, mas é muito importante cuidar disso desde o começo para depois. Já pensou em acontecer igual você acabou de falar, Vani? Aí, constrói a marca, fica 10 anos forte, né? Regional, aquela coisa toda, e depois alguém vem com uma notificação e pronto, você não é mais dono daquela marca, dono daquela empresa. Então, é muito, muito importante isso que a gente está tratando aqui. E deixa eu perguntar para vocês, né? Aproveitando o assunto, né? Eu vi que o Instagram de vocês nas redes sociais aí, vocês estão blogueirinha, né? Tô vendo aqui que vocês são blogueirinha. Gente, como é que vocês enxergam a necessidade, né, de posicionamento, de marketing, de aparecer? Porque eu falo isso porque eu vejo que é uma coisa muito tabu para muitos integradores, sabe? Às vezes é por vergonha, né, de aparecer. Tem gente que fala para mim, não, Tati, eu não sou blogueiro. E eu falo, gente, hoje em dia não é uma questão de ser blogueiro ou não, né? É como se você se comunicasse e fosse uma extensão da sua marca, uma extensão da sua empresa. Então, o pessoal acaba vendo, não, a Vanessa, ela é uma pessoa séria, né? Um exemplo, ela trabalha com seriedade. A Carol é uma pessoa muito animada, espontânea, feliz. Então, assim, a pessoa vai ligando esses pontos, né? E vai pensando automaticamente: olha, a Conduz é uma empresa animada, é uma empresa vibrante, mas é uma empresa que é comprometida. Por quê? Porque os valores que vocês estão mostrando no dia a dia, né? As pessoas vão concatenando ali no nosso subconsciente e vai traçando o perfil da empresa. Então, eu acho muito legal essa iniciativa, né, que eu vi aqui, mas eu queria que vocês também comentassem um pouco como é que vocês veem isso. É muito até engraçado, Tati, porque a gente começou com o Instagram e a gente... Primeira coisa que a gente pensou, né, Vanessa? Vamos começar o Instagram, tem que começar. A gente não começou igual a gente está hoje. Inicialmente era uma amiga nossa que fazia para nós, que a nossa vida é muito corrida, né? Pelo amor de Deus, a gente também não dá conta de tudo. E hoje a gente tem uma agência. E a gente pensa muito nisso porque, principalmente, todo mundo que pergunta isso para mim, eu respondo isso. Qualquer coisa que você vá fazer, desde que seja comprar uma varinha aí no médico, a primeira coisa que você faz é procurar aquele nome no Instagram. Não tem jeito. Primeiro lugar que você vai é lá. Ou fazer uma pesquisa lá no Reclame Aqui, para saber se tem alguma reclamação. Não tem como. Você vai lá e pesquisa para ver. E é ali, né, que é a porta de entrada mesmo da empresa. Você começa a conhecer, a saber, é importante ter as informações de tudo que a gente, todos os serviços que a gente presta ali, ter tudo muito claro para o cliente, de quebrar, né, essa primeira barreira. Quando ele chegar ali, ele já fala assim, nossa, não, essa aqui eu confio, bora, vou clicar ali no link da bio e vou querer informação. Então, é muito importante, sim, não é só blogueiragem, e tem a questão que não é necessário você aparecer. Se você tem vergonha, se você não gosta, se você é tímido, tentar vencer essa barreira é muito importante, porque pessoas compram de pessoas, não tem jeito, isso aí é fato. Mas mesmo assim, se você não quiser aparecer, vá do jeito que você consegue, mas esteja presente aonde a maioria das pessoas estão hoje, que é no digital, né? Que é na internet, não tem como. E assim, né, eu acho que hoje é muito... O mundo anda tão do avesso, né? Tanta desconfiança, tanta coisa acontecendo de uma vez só, que eu acho que a partir do momento que você começa a reconhecer um rosto, começa a ver ele ali sempre e te passa confiança, é muito mais fácil fazer uma venda e para um cliente também fechar uma venda quando é assim. Até porque também eu acho que
como que é aquela frase que fala? A cara do dono é o... Como que é, gente? Hã? O que engorda o boi é o olho do dono? Não, né? Não. Agora eu não vou lembrar. Eu Mas... acho que a gente já tomou umas, né? Não, 6 horas da tarde, Tati, numa quinta-feira pré-jogo do Brasil. A gente tá fazendo esquenta, gente. Merecemos. Não, muito bacana. Mas eu até queria aproveitar, né, essa visão de vocês, eu super concordo com tudo que vocês disseram, né? E trazer uma questão que eu achei interessante, né? Além da bio de vocês ser diferente, não só por ser o slogan da empresa, mas é diferente, né? Porque eu falo, gente, não fiquem presos aos 95%, né? Economiza até 95%, tal. Tem gente que até mente, eu já vi, zero sua conta de energia. Gente, isso daí é uma coisa tão batida, né? E não passa nenhum tipo de... Não é nem credibilidade, né? Mas não passa a autenticidade da sua marca, da sua empresa, o diferencial dela. Então, assim, não faça mais do mesmo, né? E nesse contexto, eu percebo também no perfil de vocês uma preocupação em produzir conteúdo mesmo, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque, gente, desde quando eu comecei no setor, uma coisa que eu nunca entendi, isso eu estou abrindo para vocês aqui do podcast, uma coisa que eu nunca entendi, como é que o pessoal faz aqueles posts que aparece lá a foto do equipamento, né, o kit, o consumidor final não sabe qual marca que é aquela, não sabe qual é o equipamento, ele vê a placa, né, que ele até conhece como placa, mas assim, aquilo não comunica nada com ele, né? Então, assim, como é que você vai vender só com a foto do produto assim? E se a gente for parar para pensar, né, uma das coisas que eu mais gosto eu gosto muito de marketing, né, gente? Marketing é vendas. Se vocês forem ver depois o perfil da Red Bull, no perfil da Red Bull não tem foto da Red Bull, gente. Não tem foto do produto Red Bull. Sabe o que tem lá? Foto de aventura, foto de momentos, né, energizantes, vibrantes. Por quê? Porque a intenção é dizer o seguinte, olha, se você tomar Red Bull, tomar energético, você vai ter energia para fazer tudo isso. Então, assim, eles usam o efeito, né, que o produto deles causam para poder transmitir desejo, gerar desejo nas pessoas. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, né, no perfil de vocês, eu vi lá, a gente teve a Copa, né? A gente está na Copa, né? E eu vi um post de vocês dizendo assim, né? Copa do Mundo, carbono zero com energia solar. E aí, nesse post, vocês estavam ali falando sobre as características, né, que poderiam ser aproveitadas, informadas ali para o consumidor final. Que os estádios do Catar todos são com energia fotovoltaica. Exato. Então, assim, ali tem um conteúdo. E aí, se eu sou consumidor final, eu vejo um post desse, eu penso, caraca, se até o estádio tem energia solar, por que eu não tenho? Eu tô perdendo tempo, sabe, assim? E aí, automaticamente, se a pessoa acha que o sistema não é confiável, fica em dúvida se realmente funciona ou não, a gente sabe que tem várias objeções, né? Isso daí é uma quebra de objeção através de conteúdo. Então, eu acho muito bacana, eu queria aproveitar o espaço para parabenizar vocês, né? De ter essa preocupação. Nós, nosso assessor e nossa agência amada, Fábula, que nos aguenta e pega muito no nosso pé. E com certeza elas vão ouvir o podcast, vão ficar orgulhosas. Pega no pé é ótimo, né, gente? Não é fácil, gente, não é fácil. Nunca, até no meu Instagram pessoal, nunca fui de gravar vídeo falando nem nada. De um dia para o outro você tem que acordar gravando vídeo, explicando, porque realmente o foco do nosso Instagram é um Instagram mais informativo. Mais informativo. Obrigada, sócia. Mais informativo. Então, assim, a gente foca... Claro, a gente também quer mostrar nosso trabalho lá, tanto que está começando, ainda tem pouca postagem, mas a gente já tem post programado até para fevereiro, Tati. Vem muita coisa por aí. Eu estou chocada com esse planejamento, gente. Até fevereiro, tudo apresentado e aprovado, viu? Olha isso, tá vendo, gente, como é importante essa questão de planejar as coisas? Sim. Então, assim, não é fácil, mas é necessário. Muito necessário. E da mesma forma que você está elogiando, a gente escuta muito elogio de amigos, de conhecidos. Fala, nossa, tá muito legal, vocês estão indo muito bem, não sabia que você falava tão bem. Fala, nem eu tô sabendo agora.
E tem realmente essa barreira, né, gente? O setor, ele tem muita gente que é técnica, mas a gente vê aqui, tá nos episódios do podcast, né? Tem gente que veio de outras áreas, né? Sei lá, fez mestrado em biologia, o outro era confeiteiro, motorista de ambulância. Então, a gente tem um mercado muito vasto. Mas aí, quando você se propõe, né? Foi igual a Vanessa falou ali no começo, né? Gente, por mais que seja ali uma barreira, você tem que passar isso, né? A Carol também falou, olha, cria vergonha, gente, só vai, né? A sua empresa, só vai. Então, eu acho que é muito bacana isso. Fica aí, gente, hashtag fica a dica, invistam nas redes sociais, estejam presentes. E por falar em estar presente em redes sociais, em estar presente, eu tô falando tudo duplicado já, né? Ó a cerveja fazendo efeito. Como é que foi a primeira venda de vocês? Vou deixar essa para a Vanessa contar, que esse cliente veio com ela. Foi um presente dela para a Conduz. Eu acho massa que quando chega nessa pergunta no podcast, a primeira coisa que eu ouço é um nossa. Opa, peraí que a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do boteco. Lembrar aos amigos integradores sobre a pesquisa de GD da Greener. Ah, esse recado é importante, hein? O objetivo da pesquisa é coletar informações dos integradores de todo o Brasil e compartilhar gratuitamente um estudo completo sobre evoluções e tendências no mercado fotovoltaico na geração distribuída. Como é que o mercado evoluiu em termos de preço, vendas e eficiência nesse semestre? Quais são as marcas favoritas dos integradores? Como estão as instalações considerando a chegada da 14300? Bora descobrir juntos? Participe da pesquisa de GD da Greener e ajude a construir um mercado mais transparente, estratégico e assertivo. Acesse www.greener. É fácil, digita aí grener.com.br. E eu conto com você, hein? Vamos juntos fomentar o mercado de energia solar no Brasil. Foi não sei. Tem até um pouco de orgulho de falar da primeira venda, mas eu já conhecia esse estabelecimento, era um comércio aqui na cidade, e já frequentava lá desde criança, inclusive, porque é um restaurante árabe. Se ele escutar, ele vai saber que foi ele, mas com muito orgulho. E aí, eu comecei a tentar fazer a venda para ele quando eu trabalhava na outra empresa ainda. E ele sempre falou, não, tem interesse, mas agora não. E sempre levei meu chefe, eram 2. Levei um, levei outro, gerente, outro vendedor, a turma inteira comigo e não dava certo a venda. Era sempre, não, deixa para depois, vou esperar um pouco, esperar um tempo, enfim. E assim foram quase 3 anos tentando fazer essa venda. Mas eu tinha aquela esperança. Sabe quando você sabe que lá no fundo um dia vai, não desiste? Eu nunca esqueço um dia que meu chefe virou para mim e falou assim, para de perder tempo com esse cara, não é para você voltar lá. Falei, beleza, quem manda em mim sou eu, então vamos ver se eu vou voltar ou não. E aí, quando eu saí de lá, eu conversando com a Carol, falei, olha, tem um cliente que eu queria muito ir lá, a gente vai, eu converso com ele, falo que eu tô abrindo a minha empresa, ver se ele tem confiança em ser nosso primeiro cliente, e a gente tenta. O não eu tento tem 3 anos, vai que rola sim, né? E aí eu cheguei lá com a Carol, foi uma reunião, né, Carol? A gente conversou com ele, falou, ó, é isso e isso, estamos abrindo nossa empresa, a gente queria trazer uma proposta para você e tudo. Ele falou, na hora, pode trazer a proposta. A gente levou na mesma semana, estava fechado. Ele falou, Vanessa, eu estava esperando pelo dia que você ia abrir a sua empresa. Olha eu lembro que ele ainda brincou, ele é turco, hein? Ele ainda brincou e falou assim, olha só, eu não te pedi nem R$1 de desconto. E o melhor, Tati, vou te contar, recebemos ontem o equipamento da instalação da casa dele. Ele fez 2 vendas pra gente, 2 compras. 2 compras. Gente. Fizemos no restaurante, o espaço lá ele não era suficiente para poder abastecer a casa dele também, era só para o restaurante mesmo, e aí agora a gente vai colocar na casa dele também. E detalhe, nossa primeira venda com microinversor e módulos de 665. Falei, Carol, eu nunca vi um desses na minha frente.
certo, está dando tudo certo, ele está super satisfeito, graças a Deus. A gente fala com ele toda semana, já virou amigo praticamente, né? Deixa eu aproveitar o gancho, Vani, e perguntar, né? Lógico, né? A gente sabe que tem toda uma questão técnica de dimensionamento, enfim, toda uma engenharia, né? Mas o que, na opinião de vocês, né, foi assim crucial? O que vocês acham crucial na escolha de equipamento, sabe? Como é que vocês fazem a curadoria de vocês? Ah, com essa marca eu vou trabalhar, com essa marca eu não vou trabalhar. O que leva vocês, né? Por exemplo, tem integrador que eu converso e aí ele fala assim: para mim, para eu comprar, tem que estar lá na pesquisa da Greener. Tem integrador que me fala, tem que estar lá. Se não tiver lá, eu não uso. Qual que é o critério que vocês usam? Assim, tem algum, né? Como é que vocês veem isso? Vou te contar, não é puxando sardinha, tá? Mas eu vou te contar. Mas eu acho que a gente tá o quê, Vanessa? Uns 80% das nossas vendas é Highmark, tá, gente? Uns 80%. Juro. Eu acho massa esse. Não é puxando sardinha? Não é. Não é mesmo. Inclusive, um beijo para o Alexandre, que me aguenta o dia inteiro enchendo o saco dele. Maravilhoso. É o Piroli? Isso. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Boa graça. Tenho dó dele, vai direitinho para o céu. Ele fica maluco. Porque assim, até o cliente pagar, a Vanessa que toma conta dele. Depois que paga, sou eu no pé dele para ele mandar meu equipamento. Ele fica... A primeira coisa que a gente olha é o distribuidor mesmo. Porque a gente entende que o suporte que nós vamos ter aqui no Brasil é o distribuidor. Não tem como. Eu não vou, depois que esse sistema já está instalado, como é que eu vou fazer para lá na China requerer alguma coisa, né, Tati? É muito complicado. Então, a primeira coisa é o distribuidor. Do distribuidor, a gente vai para os equipamentos que ele trabalha ali e a gente verifica quais são as marcas que a gente consegue dar uma melhor garantia para o nosso cliente. Porque é um equipamento que tem que ter uma durabilidade de 25 anos, que é o tempo de vida útil. E sem dar problema, né? Porque é o que o cliente espera, que ele funcione ali o tempo todo, sem dar nenhum problema, sem ele ter muitos problemas. Não dá problema, é difícil, né? Sempre vai ter uma coisinha ali, né? Não tem como. 100% é completamente impossível. Mas ter um respaldo muito grande, a gente ficou super surpresa, inclusive, que a gente usa muito micro Roy-Midas. E teve uma única DTU que deu defeito, e foi justamente na nossa instalação mais distante. É um amigo nosso, o Georton, a gente fez uma instalação a 450 quilômetros de Goiânia, em Cocalinho, Mato Grosso. E justo a dele deu problema. E a Gênix, não sei se é só isso é da Roy-Midas ou é da Gênix, mas a gente teve um reembolso de um custo para poder ajudar nos custos da substituição do aparelho. Então, isso assim, é muito importante, porque eles veem também o lado do integrador, não é só, deu defeito, vou lá e troco, mas a gente ficou até surpresa quando chegou o e-mail, que a gente não sabia. Chegou o e-mail das meninas, acho que é Marina o nome dela, pedindo os dados bancários e tal, porque eles iam fazer um reembolso de $65 para poder ajudar a custear a substituição da DTU. Falei, gente, que maravilha. E isso motiva a gente a usar mais, né, o equipamento, porque aquela marca, tá com aquela distribuidora, porque o respaldo ali é muito importante. Então, são essas duas coisas, Tati, principalmente. 3, na verdade. É o distribuidor, a garantia dele e a eficiência do desempenho mesmo. Não tem como. Isso aí a gente vai conversando ali nos grupos, conversa com o integrador ali, outro aqui, e vai vendo quem está ali na batalha mesmo, para poder vai usando uma indicação, né? Para ir passando ali a experiência deles. Então, assim, eu tenho colegas aqui que a gente conversa que nunca nem instalou o Roy-Midas, e eu sou super chato. Eu falo, gente, vai. Gente, integrador que não gosta, né, de usar microinversor de jeito nenhum aqui na empresa, a gente defende com unhas e dentes. Nós adoramos, acho que, assim, é uma revolução fantástica. Acho que é muito válido a gente estar migrando aí para essa nova tecnologia, porque somos suspeitos, né, Vanessa? A gente é apaixonada por micro. E assim, além do distribuidor, que, claro, é muito importante, é um dos principais pontos também, a gente já tem experiências passadas, né? Então, já tem instalações de clientes antigos que
me procurou já várias vezes, Vanessa, não está dando certo, não está gerando, mas era da outra empresa, então, gente, eu não tenho muito o que fazer. A empresa não oferecia nenhum pós-venda, que inclusive é o que a gente se preocupa muito aqui. E quando eu e a Carol, uma das nossas primeiras conversas foi essa. Eu falei, a partir do momento que eu abri minha empresa, eu quero fazer tudo diferente do que eu já passei um dia na que eu trabalhava. Não desdenhando, aprendi demais lá, mas eu era o comercial, ou seja, eu era a cara da empresa. A pessoa conhecia a Vanessa, a pessoa não sabia o nome da empresa. Acontecia qualquer coisa, o sistema dava um problema, ligava, era para Vanessa, não era para o engenheiro da empresa, que nem aparecia direito. Então, assim, pesa muito em cima da gente e focar num pós-venda, de saber o que você está vendendo para o seu cliente, saber a garantia que aquele equipamento tem, o que é preciso fazer, o cliente ter um acompanhamento em aplicativo, no que seja, para poder ver o que o sistema dele está gerando, porque é a preocupação dele, né? É muito importante, muito mesmo. Pós-venda, hoje eu falo que eu acho que eu não sei como que tá por aí no Brasil afora, mas aqui em Goiânia a maior reclamação que tem, Tati, é de empresa que vendeu e nunca mais apareceu. As pessoas que já têm energia solar que a gente conversa, grande maioria, a questão que elas sempre, o ponto dolorido delas sempre são esses. São os famosos órfãos, né, da energia solar. Exatamente. A Cassandra, no episódio 19, até fala isso, né? Ela fala, gente, o que tem de órfão na solar é impressionante, impressionante. Mas isso até legal, não, né? Isso é péssimo. Mas, assim, a gente acaba vendo que tem um campo para a gente conseguir, de certa forma, salvar o setor, né, também. Porque um cliente que fica insatisfeito com o trabalho de uma empresa integradora, ele fica insatisfeito com a solar. E aí, uma vez que ele fica insatisfeito com a solar, ele passa a disseminar que é um equipamento que dá problema, que é um equipamento que não cumpre o que, né, o combinado, vamos dizer assim. Ele acaba tirando entre aspas, né, a responsabilidade do integrador e joga em cima do setor. Então, assim, isso vai gerando mito. É horrível, né, gente? Essa questão de ruído na comunicação. Então, assim, eu vejo que tem muitas empresas, inclusive, com a questão, né, com o advento da Lei 14.300, que está surgindo aí novas possibilidades de trabalho, novas modelagens, né? Tem integrador que está trabalhando com energia por assinatura, por exemplo. A gente tem aí até a Wigen, que foi lançada. Tem integrador que está trabalhando mais com essa questão de pós-venda, de limpeza, de terceirizando. Esses dias eu estava atendendo uma empresa e ela me falou, olha, a gente não tem pós-venda, mas a gente terceiriza o nosso pós-venda para o concorrente. Eu falei, oi? Por quê? Porque o concorrente tem estrutura. O concorrente, ele tem a estrutura de pós-venda, tem as pessoas, tem o time, ele tem a mesma atividade do que eu. Então, assim, se eu tenho algum problema, se, né, qualquer, sei lá, se tem que fazer limpeza, manutenção, eu não tenho pessoas hoje, Tati. Então, eu terceirizo para ele. Eu falei, gente, que, né? A gente pensa no primeiro momento, tem um impacto, né? Que doideira. Mas você vê que virou uma outra modelagem, ué, né? Uma empresa, vocês começam a oferecer aí. Não, gente, a gente oferece pós-venda, a gente se torna ali a super nani, né, dos clientes de vocês. E nós temos hoje o nosso pós-venda se chama Gestão 3Es. A gente oferece para clientes também que não fechou o sistema com a gente, que já tem energia solar. O Gestão 3Es, 3Es porque é eficiência, economia e a eficácia do sistema. A gente dá um relatório para o cliente todos os meses, acompanhando o sistema dele e uma manutenção também. Tá vendo? Eu vejo isso, o mercado ele tá se reinventando, sabe por quê? Porque a gente está se aprimorando, está amadurecendo. Com esse amadurecimento, a gente vai tendo um mercado mais exigente. A concorrência, né, que o pessoal fala muitas vezes que é desleal, acaba sendo uma força, né, uma energia para a gente se mover e realmente procurar diferenciais, né? Teve uma empresa também que eu atendi que eles falaram assim, Tati, a gente vende agora análise de viabilidade técnica e econômica. Eu falei, uau, né? Que diferente, como é que vocês fazem? Então, Tati, a gente perdia muito tempo com um cliente que queria, sei lá, construir uma grande usina. Usina de solo, né? E aí a gente fazia todo o estudo para ele de sombreamento, a gente fazia o 3D para ele ficar feliz, cuidava dele, fazia o orçamento, ele ia lá e fechava com outra pessoa. Então, assim, não é justo com a gente que perdeu todo esse tempo. Então, agora eu falo assim: olha, você não precisa comprar de mim,
mas eu te dou um laudo técnico, eu te falo como é que vai ser necessário, quais equipamentos, eu dimensiono para você tudo bonitinho, tudo direitinho, te entrego esse dossiê de equipamento, de documento, emito a RT, te entrego tudo bonitinho, você não precisa fechar comigo, mas esse trabalho é uma análise de viabilidade técnico-econômica que eu te entrego pronto e eu te cobro tanto. Falei, gente, ó, para você ver, né, como que é o mercado amadurecendo, né? Então, isso é muito legal. A gente acaba elevando o nível da Solar, né? Então, isso é muito bacana. Não, e realmente, a gente não é perder tempo, mas é um tempo que a gente gasta, assim, para fazer tudo isso, que é valioso, realmente. Foi muito boa mesmo a jogada deles. O boteco, né, gente? O pessoal acha que a gente só bebe, mas a gente também fala de business. Boteco também é cultura. E a gente falou do... Vou te cortar, tá? A gente falou do Gestão 3Es, falamos do Danilo também, veio dele. No curso dele, ele fala da importância de como cuidar dos clientes. E um detalhe muito importante, o órfão, ele não te indica. Ele não vai indicar. Tem isso. Então, se você cuida do seu cliente, se ele está ali com você, se ele todo mês, ele chega para os nossos clientes, né? Todo mês eles recebem um relatório de todo o consumo, de todo o histórico da usina dele lá no celular dele. Ele está lembrando de mim todos os meses. Ele nunca vai esquecer o nome da minha empresa. Ele sempre vai saber que ele pode até esquecer, mas ele vai falar, não, o nome não lembro não, mas espera aí, eu vou olhar aqui no relatório. E ele vai conseguir indicar. E a gente, graças a Deus, tem tido, assim, muitas indicações mesmo. Praticamente só indicação, né? Bom, tem gente que fala, vocês estão indo atrás de cliente, como a gente, eu não tenho tempo, eles estão vindo assim, ó, todo dia é um e graças a Deus, não podemos reclamar de forma alguma, mas é muita indicação, muita mesmo. Não, gente, muito bom, muito massa. Bom, gente, o papo tá muito bom, né? Mas eu quero saber, tô curiosa, né? A que ou a quem vocês brindariam hoje? A gente já pensamos, né, Vanessa? Como a gente vai responder a Tati? E já que a gente falou tanto deles, eu acho que um brinde especial mesmo seria a eles, aos nossos clientes. Sem eles, não existiria Conduz, não existiria o Solar, não existiria o mercado. Então, a gente depende deles para poder continuar trabalhando, seguindo. E a gente gosta de cuidar dos nossos, assim, com muito carinho. Então, o nosso brinde vai para os nossos clientes. Ótimo. Tem uma pessoa também que eu gostaria de dedicar um brinde. A minha sócia querida, Carol. Assim, a gente sabe que sociedade é quase um casamento, né? E ela me aguenta, Tati, que eu sei que eu não sou uma pessoa fácil. E assim, admiro ela demais. Ela é extremamente inteligente, esforçada e topou entrar nessa comigo. E estamos aí há 9 meses. Chora. Ai, gente, a Carol tá chorando. Estamos aí há 9 meses nessa luta, mas graças a Deus sendo muito bem recompensadas. Graças a Deus. Obrigada a você por existir na minha vida. No dia que a gente conversou, a primeira vez, ela me perguntou, o que você precisa para abrir a empresa? Eu falei, coragem. Ela, prazer, coragem. Com as pernas tremendo de medo, mas falei. Tem que mostrar que tá segura, né? Olha, eu vou falar, é um casamento mesmo. Eu fico mais tempo com a Vanessa do que com meu próprio marido. E ele morre de ciúme dela. Já falei, Marcos, desculpa, amigão, perdeu. Ai, gente, não, muito obrigada, viu? Adorei ter vocês aqui. Sei que vocês ouvem o Boteco, então é muito legal ser prestigiada por vocês também participando. E é isso, gente. Desejo muito, muito sucesso para vocês, viu? Obrigada, Tati. Obrigada, esperamos aqui em Goiânia. Vários bares aqui para a gente conhecer, hein? Tomar uma gelada aqui no Boteco. Pode deixar, gente. E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar. E se você também quer contar a sua história e fazer parte dessa rede de empreendedores solares, acesse www.botecosolar.com.br e se inscreva. Te espero lá, hein?